Estamos apresentando Shazam, Xerife e Companhia. Olá pessoal, eu sou o Luffy Steffen e este é o Naftaluf desta semana. Bom, essa semana a gente vai fazer uma edição especial em homenagem ao Flávio Migliaccio, esse grande ator, tão carismático, tão incrível, que partiu há pouco, né, como todos sabemos. Curiosamente, no programa da semana passada, que eu falei sobre as aventuras infanto-juvenis dos livros da Maria José Dupré, eu tinha citado o Flávio Migliaccio por conta do trabalho dele com o público infanto-juvenil nos filmes do Tio Maneco e na série de televisão também desse personagem do Tio Maneco, e também no Shazam, Xerife e Companhia, né, que é um personagem marcante que ele fez na novela O Primeiro Amor e depois uma série própria de televisão na Globo. Então mais uma coincidência esotérica. Toda semana aqui nesse programa a gente fala de alguma coisa esotérica que acontece, e nesse caso foi isso. Na sexta-feira passada eu tinha publicado um programa onde citava o Flávio e poucos dias depois recebemos essa notícia de que ele partiu. Então o programa de hoje é em homenagem a esse grande artista. Com vocês, Flávio Migliaccio. Seja só. O homem mais forte é o que está mais só. Não dá pé. O amor não dá pé. Bem, Flávio Migliaccio nasceu em São Paulo, no bairro paulistano do Brás, em 1934. Né? Ele ia completar 86 anos em final de agosto desse ano. Ele é filho de uma família de 17 filhos, 2 dos quais seriam atores famosos. Além do Flávio Migliaccio, há também inesquecível Dirce Migliaccio, que faleceu já em 2009 e que marcou a época, né? Ela foi a primeira Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Globo em 1977, né? No primeiro ano da série. Fez também outros papéis inesquecíveis, como uma das Irmãs Cajazeiras, na novela e no seriado Bem Amado. A Gata Comeu também, enfim, entre outros papéis. Mas voltando ao Flávio. Flávio Migliaccio começou a carreira dele de ator no teatro, na verdade, como naquela época, nos anos 50, os atores começavam pelo teatro, onde, diga-se de passagem, o melhor caminho para o início de um ator, né? Ou de uma atriz. E assim, nos anos 50, Flávio Migliaccio participou de algumas montagens teatrais paulistanas históricas, como Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Eu quero fazer umas declarações que eu julgo importantes. Estava escondendo até aqui porque achava que ele não tinha nada a ver com o roubo. Momento. Marcelo, vem até aqui. Fala, meu filho. São apenas detalhes. No dia do roubo, o Dr. Carlos estava completamente fora do normal. Pálido, nervoso, meio transtornado. Eu acho. Ficou muito tempo querendo abrir a gaveta com a chave errada. Esqueceu de assinar o borderô. Parecia que estava esperando acontecer alguma coisa. O que você acha? O cerco está se fechando cada vez mais em torno dele. Francamente, não sei o que dizer. E um dos filmes mais importantes do Migliaccio nessa época é Todas as Mulheres do Mundo, o grande clássico dirigido pelo Domingos de Oliveira, um cineasta que é um dos meus cineastas brasileiros preferidos, que também nos deixou há pouco, né? Não faz muito tempo. E esse filme do Domingos, de 1966, é estrelado por Paulo José e Leila Diniz. E o Migliaccio faz o melhor amigo do protagonista, que é o Paulo José, né? O amigo meio existencialista e meio frustrado, porque não consegue ter o mesmo rendimento como galã conquistador que o amigo dele tem, o Paulo José, né? Esse filme é incrível, moderno até hoje, um grande filme, muito marcante, com uma atuação também marcante do Flávio Migliaccio. E uma obra que atravessou gerações, né? O filme é de 66, mas em 1990 ele ganhou um remake na televisão, pela TV Globo, num caso especial, Todas as Mulheres do Mundo, protagonizado por Fernanda Torres e Pedro Cardoso. E nesse momento está no ar a série Todas as Mulheres do Mundo, uma terceira versão da história, dessa vez com o Emílio Dantas no papel do Paulo José e o Matheus Nastergalli no papel que foi no filme do Flávio Migliaccio. Outro dia, um amigo meu me perguntou quantas mulheres eu tinha amado. Foram 234. Fora as minhas professoras do curso primário. Eu sei que eu sou feio, mas isso não é documento. Se ainda fosse no tempo dos meus pais ou avós, talvez ainda desse. Agora não. Agora, as mulheres resolveram ser independentes, o que complica as coisas de modo definitivo. Não dá pé.
No início dos anos 70, ainda no cinema, Flávio Migliaccio esteve em algumas pornochanchadas, esse gênero tão singelo que marcou o cinema brasileiro naquela década. Mas os filmes do Migliaccio que podem ser encaixados na pornochanchada são bastante pudicos ainda, porque é o começo da década de 70, né? Então algumas pornochanchadas ainda bem leves, como por exemplo O Donzelo, um filme engraçadíssimo, onde ele interpreta um marmanjão que é virgem e quer perder a virgindade, um filme de 1970. Em 1971 ele participa de Pra Quem Fica Tchau, um filme... Eu? Uhum. As suas ordens. Em que tanto você pensava? Nada. Em sua namorada, aposto. Não. Tá livre? Tô. Quer dar uma volta? Volta. É. Entra. Volta. Seu nome? Chuca. Denise. Prazer, dona Denise. Oh, por favor, não me chame de dona. Ah, sim, claro. Que tal um drink em minha cobertura? Cobertura? É. Lá é mais agradável, mais íntimo. Você quem sabe, minha querida. Olha, não esperem por mim hoje. Conseguiu alguma coisa? Consegui apelido. Isso é pra vocês se mancarem, que quando eu parto pra grande. Dá uma olhada. Esse filme, inclusive, é curioso ver ele hoje, porque é um filme que brinca com as questões de gênero, com as questões LGBTs, hoje tão presentes, onde esse trio de atores interpretam três machões conquistadores de mulheres que resolvem fingir que são gays afeminados para conquistar as mulheres de um salão de beleza. Um roteiro um tanto quanto hoje politicamente incorreto. Mas um filme com uma atuação muito interessante desses três atores, principalmente o Flávio Migliaccio. 1, 2, 3, 4, 5. Tá tudo muito duro. Olha essa cabeça, Chu. Olha essa perna, Didi. Tá tudo muito duro. Tá tudo muito duro. Corta, 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 corta. Tá tudo muito duro. Vocês têm que ser desmunhecados, meus filhos. Ai, mão pesada não faz penteado. Isso, Chuca. Tá vendo, Pelé, como ele é delicado? Se o Danúbio souber que vocês são homens, ele vai ficar apoplético e não aceita vocês como funcionários. Entendido? Entendido. Então, tempo. E por falar em Reginaldo Faria, vale registrar essa amizade, parceria do Flávio Migliaccio com a família Faria. Ou seja, além de ele atuar em alguns filmes dirigidos pelo Reginaldo Faria, Flávio Migliaccio protagonizou e dirigiu um dos seus filmes mais ambiciosos, que foi Aventuras com o Tio Maneco, de 1971. Um filme produzido pelo Roberto Farias, o grande cineasta, também já falecido, e que é irmão do Reginaldo Farias. E no filme, Migliaccio interpreta o famoso Tio Maneco, cujos três sobrinhos são interpretados pelos do primeiro filme da série, da trilogia. O Flávio Migliaccio contracena com uma onça pintada, verdadeira. Em entrevista para o Canal Brasil, há alguns anos atrás, o Migliaccio revelou que essa cena foi gravada sem dublê, que é ele mesmo que está lá, perto da onça verdadeira, que ele estava contracenando com a onça realmente a alguns metros dele. Ou seja, bastidores do cinema brasileiro dos anos 70. Chulé, Fabi e eu estávamos às voltas com uma complicada operação.
que a gente tá examinando o Dundum aqui e mexendo segundo umas anotações que a gente conta nesse livro aí. E pra quem posso saber? Bom, Espada, digamos que é pra, de repente, descobrir por que uma lata velha como você é tão atrevida. É o seguinte, ô Tilto, esquisito. É o seguinte, a gente tá querendo aprender alguma coisa sobre o Dundum, sobre os robôs. Pra ajudar mais, pra gente construir outros robôs. Com o sucesso dos filmes e do personagem, o Tio Maneco foi parar na televisão. Entre 1981 e 85, foi ao ar pela TV Educativa no Rio de Janeiro e pela TV Cultura em São Paulo o seriado Eureka, ou Aventuras com o Tio Maneco, também conhecido como Eureka, um seriado onde o Tio Maneco, novamente interpretado pelo Flávio Migliaccio, vivia novas aventuras com outros personagens, inclusive com o pai dele, uma espécie de cientista louco, vivido pelo ator Francisco Dantas. Essa série marcou época para quem foi criança na primeira metade dos anos 80. Depois de alguns anos ela foi reprisada pelo SBT, então algumas pessoas chegaram a ver a série no SBT. E assim o Tio Maneco foi imortalizado tanto no cinema como na televisão. Falando em televisão, eu propriamente devo dizer que assisti os filmes do Tio Maneco, não no cinema, porque eu não era nascido, eu era bebê. Na verdade eu assisti os filmes na Globo, na Sessão da Tarde. Nos anos 80, a Globo chegou a exibir esses filmes do Tio Maneco na Sessão da Tarde, ou melhor ainda, na sessão Festival de Férias, que é o nome que a Sessão da Tarde ganhava no mês de janeiro. Então eu cheguei a ver esses filmes no Festival de Férias da Globo em meados dos anos 80. Mais recentemente, o Canal Brasil também reprisou esses filmes em algumas madrugadas e deu para resgatá-los. Depois de muito procurar, finalmente encontrei algo que podia ser uma pista. É uma coisa muito estranha que eu encontrei, pai. Muito estranha. Fala, Maneco. É uma roupa igual àquela que o senhor usa no laboratório. É um jaleco. Tem aqui o jaleco, né? Uma calça e um par de sapato. Como se alguém tivesse vindo tomar banho aqui no riacho e tivesse esquecido aqui. E por falar em televisão, em 1972, o Flávio Migliaccio estreou na Globo na novela O Primeiro Amor, uma novela de Walter Negrão, exibida em 1972, onde ele interpretava o também famoso personagem Xerife, que formava a dupla com Paulo José, que interpretava Shazam. A dupla Shazam e Xerife, que eram dois atrapalhados mecânicos de bicicletas e que viviam às voltas com a camicleta, né, uma fantástica mistura de caminhão com bicicleta, e que sonhavam em construir a bicicleta voadora. Essa dupla roubou a cena da novela O Primeiro Amor, tanto que a novela terminou em outubro de 72 e a seguir já iniciou o seriado Shazam, Xerife e Companhia, também na Rede Globo, um seriado que ficou no ar até março de 74, novamente estrelado por Paulo José e Flávio Migliaccio como a dupla Shazam e Xerife. O seriado Shazam, Xerife e Companhia foi um dos primeiros seriados da Rede Globo, inclusive estreou na mesma época que a primeira versão de A Grande Família, ainda no final de 72. Foi também o primeiro spin-off de uma novela, ou seja, o primeiro produto derivado de personagens novelescos. Ou seja, Shazam, Xerife e Companhia marcaram a infância de toda uma geração.
Mas isso que a gente está vendo aqui não é o seriado, claro, né, gente? Isso aqui é um desenho animado que aparece a certa altura do filme Aventuras com Tio Maneco. O dinheiro tá com você, né? Ah, meu Deus! Não consigo parar, xerife! Não consigo parar! Mas faz muito bem, não para não, Sandra! Se os homens do posto vêm vindo correndo atrás de mim aí... Me ajuda, xerife, me ajuda a segurar! Eu vou te ajudar a acelerar, hein? Não! A segurar! Ela não pode ficar a vida toda correndo atrás desse reboque! Eu deixo correr, Sandra! Deixa correr, senão os homens me pegam aí! Mas não tem problema, xerife! Peraí! Não acelera não, xerife! Vai ser pior! Não acelera! Peraí, então acelera! A gente para, volta lá e paga! É só pagar! Para! Só para encerrar sobre Shazam, Xerife e companhia, a dupla realmente deixou saudades. Tanto que 25 anos depois, em 1998, Walter Negrão, em sua novela Era Uma Vez, fez uma homenagem aos personagens e trouxe-os de volta para uma participação especial. Aliás, vale dizer que tanto O Primeiro Amor como Era Uma Vez se passavam na fictícia cidadezinha de Nova Esperança. Daí a conexão entre as duas novelas e essa homenagem. Eu vou ter que pagar tudo isso aqui, nem daqui a 100 anos! Você tá maluco? Tá achando que eu sou otário, Herculano? Qual é? Eu tinha direito a metade daquele dinheiro. Dariam exatamente 262 mil cruzeiros. Bom, sem falar na indenização pela vergonha que você me fez passar sozinho naquela cidade. Ô, Herculano, todo mundo passa vergonha, né? De cuecas, não. Ah, Herculano, que isso? Você tá gostando com a minha cara, fala a verdade. Tô falando sério, Neco. Tô falando muito sério. Embora Flávio Migliaccio tenha sido um ator de um talento bastante eclético, tanto para o drama como para a comédia, ele tornou-se mais notável pela sua veia cômica. Por isso ele trabalhou em alguns programas da linha de shows da TV Globo também, programas dedicados ao humor, como o Vivo Gordo e o Chico City, nos anos 80, o Chico Anísio Show também. E depois, mais recentemente, na famosa série Tapas e Beijos, onde contracenou com as maravilhosas Fernanda Torres e André... Licinha, é o seguinte, eu não sou um bom pai, sabe? Eu de repente, eu me vi sozinho no mundo com você, entendeu? Eu queria ser um bom pai. Mas você também não é uma boa filha, né? Vamos ter uma conversa de pai para filha. Ah, rapaz, não vem caretice não, tá bom? Aquela tontona que vivia pro trabalho, que ia de casa para museu, do museu para casa, morreu. No seu lugar nasceu uma mulher de verdade. Linda, sedutora, que enlouquece os homens. Você ficou assim depois da macumba, né, bicho? Ai, imagina! Eu fiquei assim porque eu resolvi libertar aquela mulher que existia dentro de mim. Uma mulher que tinha sido sempre relegada a segundo plano, oprimida, sufocada por preconceitos, repressões, medos. Isso acabou. E eu aposto que a mulher que eu me tornei, a maioria das mulheres sonha ser. Uma biscate. Como é que é, papai? Uma biscate, sim. O que você pensa que eu sinto quando eu ouço a rua inteira falar de você? O quê? Hein? Você sabe o que os operários aí da obra estavam falando quando eu passei? Mas você também vai dar ouvido para operário da obra, africamente, né? Não, eu não terminei ainda. Onde você vai, Licinha? Não, eu não terminei ainda. Ai, meu banho de alga não pode passar do ponto, tá? Foi assim, eu vi você passar por mim. Bem, essa foi a nossa simples, mas sincera homenagem ao Flávio Migliaccio, esse grande artista que já está deixando saudades. E para encerrar, a gente coloca no ar a música Rei Shazam, música que faz parte da trilha sonora da novela Primeiro Amor, e embora tenha o título seja explicitamente uma música do personagem Shazam, interpretado por Paulo José, podemos dizer que essa música praticamente se confunde, ela tanto serve como tema do Shazam como do Xerife, já que é difícil imaginar essa dupla um sem o outro, é como o Gordo e o Magro, Don Quixote, Sancho Panza e por assim vai. Então o personagem Xerife pode ser homenageado por essa canção, assim como o eterno Tio Maneco. Até a próxima semana.